Nós vamos falar, sim, senhora, das eleições. Gente, eu brinco com ele, tá? Vocês já sabem que eu brinco com ele. Nós vamos falar das eleições presidenciais na Argentina. Bom, a gente viu aí a campanha, a gente viu que foi para o segundo turno o Milei e o Massa, né? Desculpa, gente. E provavelmente, se você estiver ouvindo agora, vendo, né? Ouvindo e assistindo a reprise desse programa que passa no domingo, a gente deve estar muito próximo já do resultado. Mas o Milei me parece que tem aí, Kawaguchi, pelo menos pela pesquisa do Atlas, ele tem aí uma liderança, uma preferência para o segundo turno, embora ele também tenha aí uma rejeição, um índice de rejeição muito alto. Eu vi, parece que está na casa dos 52% de rejeição. Mas uma coisa curiosa, né? Uma fofoca, né? Então agora vou trazer uma fofoca aqui para amenizar aqui a conversa. A gente sabe que uma das pautas do Milei é acabar com o Banco Central. Ele cismou com isso, né? E aí, a produção, a gente tem aí até a campanha que ele fez. Ele fez uma campanha presidencial dele quebrando com uma marreta, né, a maquete do Banco Central. E eu fui atrás de descobrir por que Milei odeia tanto o Banco Central, né? E quer terminar, acabar com o Banco Central. Aliás, eu vou até aproveitar o seu conhecimento como economista para explicar para a nossa audiência que não se acaba com o Banco Central, é uma coisa que ninguém fala disso, né? E aí eu descobri o seguinte, que quando ele era estudante de economia, ele estagiou no Banco Central da Argentina. E ele não foi efetivado porque ele não passou no psicotécnico, tá? No exame psicotécnico do Banco Central de lá. Talvez venha daí a revolta dele, não é não? A gente tem o vídeo, Mel, da campanha. Vamos rodar aí pro Kawaguchi, para a Olivia verem e o Dr. Palumbo. El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrar. De una buena vez. ¡Destrucción! 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 ¡Basta de inflación! Olha, gente, a moça, só para quem está assistindo em casa, a moça fala, olha, a gente tem que destruir o Banco Central porque ele está fazendo coisas erradas, né? E ele precisa, então, ser destruído. E aí ele vem ali com uma marreta e pá, né? Quebra o Banco Central inteiro. Então, eu desconfio que a revolta dele com o Banco Central seja um trauma aí da época de estudante. Queria ouvi-los sobre essa eleição, principalmente Olivia e Kawaguchi. Eu queria muito que vocês contassem para a audiência aqui no Brasil, né, o que a gente pode esperar de repercussão para nós, se Milei ganhar ou se Massa ganhar. Eu queria respeitosamente discordar. Eu acho que a gente está numa guerra de informações. Então, a gente tem, por exemplo, marqueteiros ligados, muitos deles já fizeram campanha até para o Partido dos Trabalhadores, que eles estão trabalhando para o Massa. O Massa, ele é um daqueles candidatos, ele já foi contra o peronismo, agora ele é a favor do peronismo, ele é um candidato aí de oportunidade, né? Então ele está tentando atacar o Milei. É claro que o Milei faz uma propaganda exagerada, mas o que ele está representando ali? Ele está representando o libertarismo. Quais são os pilares da filosofia libertária? Você não ter o paternalismo, ou seja, um exemplo simples assim, você usar cinto de segurança ou capacete na moto, por exemplo. É bom você usar isso, mas o Estado não deve te obrigar
a usar isso. Você não pode ser protegido contra você mesmo. A outra coisa, você também não pode obrigar a questões morais, como que o cidadão tem que se comportar moralmente. Esse é outro dos pilares aí do libertarismo. E o terceiro tem a ver justamente com essa parte econômica. Ele acha que o Estado ele não deve controlar a economia, principalmente se for para fazer uma distribuição de renda, que é exatamente o que o Massa representa. Então, quando a campanha do Massa vem e critica ele, fala, não, porque ele foi negado como estagiário, me parece mais guerra de informação. O que é claro que o Milei está usando um simbolismo, porque o que ele quer dizer? O Estado não deve se intrometer na economia. O livre mercado deve prevalecer. Não significa, não estou falando que isso é o certo, que isso vai salvar a Argentina. O que vai salvar a Argentina é diminuir o tamanho do Estado. Isso está certo o que o Milei está fazendo. Agora, quando ele quebra ali o Banco Central, não é porque ele era estagiário e aí depois não foi renovado. É porque ele acha que o Estado não deve intervir na economia. O mercado deve ser livre. Não, foi uma provocação minha, tá? Mas assim, isso aí, só para explicar para quem está em casa, não é uma campanha do Massa, é do próprio Milei. Ele quebra com a marreta ali o Banco Central. O Banco Central de isopor. Eu acho engraçado, porque na verdade eu entendo e respeito, mas poxa, o Banco Central ele não tem nenhum controle sobre o mercado. Não é exatamente o Banco Central que vai intervir ou não em um livre mercado, né? O Banco Central ele tem um papel pura e simplesmente de controlar a moeda. É uma coisa de inflação, taxa de juros e é isso. Agora, se a gente está falando sobre livre comércio, de na Argentina ter ou não estatais, aí é outro departamento que não tem nada a ver com o Banco Central. Então, assim, ele está com foco, na minha opinião, a minha impressão das eleições na Argentina, ele está com foco muito forte no Banco Central porque, a Argentina está insatisfeita, a inflação está em 240%, é uma inflação muito alta. Acho então, que 140%, fechou nesse mês agora 140%. Subiu um Foi pouquinho. O maior, né? Tá indo, a expectativa anual já passou para casa de 142%, já chegou. Esse é do mês, esse é do mês atual e o acumulado é 120%. Isso 120%. Então ele está querendo pegar na dor do argentino. 142% o acumulado do ano. E a dor do argentino é a inflação. E eu entendo, é uma estratégia inteligente dele de realmente pegar no que realmente importa para o argentino naquele momento, que é o bolso dele. Mas ele tem uma linha de discurso que é bastante confusa, porque ele vai... Ele é bastante confuso, né, Olívia? Cá entre nós. Ele queria acabar com o Banco Central, não dá, né? Exato. O Congresso também não... falando de dolarizar, né? Se ele dolariza a economia, não necessariamente... Mas como é que ele vai dolarizar a economia se ele não tem reserva cambial? Esse é um grande problema. Vai ter que vender toda a Argentina. Mas a economia já é um pouco dolarizada. O argentino já está acostumado a lidar com dólar. Só que se ele faz isso, ele fica refém da política financeira dos Estados Unidos. E isso é um problema porque ele acaba ficando dependente. Bom, e os Estados Unidos têm que querer também. Exato. Eu não sei se os Estados Unidos vão querer ter esse tipo de parceria com a gente. E o impacto para o Brasil, Olívia, dos dois candidatos? O Milei, ele é uma incógnita, né? O que aconteceria? Sei que ele vai, inclusive, conseguir terminar o mandato se ele for eleito. Eu acho que ele vai ser fagocitado, justamente porque ele tem um congresso que ele tem que responder, não é assim também, não tem como ele chegar quebrando tudo. Só ali no desenho, né? Só ali no filme dele. Mas ele vai causar incômodo. Eu acho que seria, sinceramente, assim, não é que eu tô torcendo para ele, não, muito pelo contrário. Mas eu acho que seria interessante a gente ver um líder tão diferente, colocando tantas questões importantes como, por exemplo, o Lula, né, com essa liderança internacional que ele tem, principalmente com relação à Argentina e América Latina, ele chegar impondo, falando, não, peraí, eu não quero que seja a relação desse jeito. Seria uma forma interessante, porque a gente está muito acostumado com um padrão, né? Então ele chegaria já quebrando tudo. Todos os padrões, né? Quebrando o Banco Central ali, com a reta e os padrões. Eu acho que o problema da Argentina, a Argentina antes da década de 40, antes de começar o peronismo, ele era um dos países mais desenvolvidos aqui da América Latina. Você tinha livre mercado, você tinha liberdades. Aí chegou o peronismo e começou a inflar o Estado. Ou seja, você começou a contratar cada vez mais funcionário público. Os auxílios também, né? E hoje em dia, acredita-se que pelo menos aí 60% vive de auxílios. Ou recebe algum tipo de auxílio. 60% da população recebe algum tipo de auxílio. Alguém tem que trabalhar para pagar isso.
E o que é o peronismo? É você cada vez mais se endividar mais. Já teve 9 defaults, já teve 9 vezes que a Argentina não pagou a sua dívida. E o que é o massa? É a continuidade disso. É você continuar emprestando cada vez mais dinheiro, a inflação continuar subindo. Eles não têm uma fórmula nova. Eu acho que é importante. E eu acho que o governo brasileiro está seguindo para isso também. Quando o Lula fala, eu não vou cumprir a meta fiscal, é exatamente isso. Não importa, eu vou sair gastando, eu quero fazer obra. Vai quebrar. Aí vai quebrar. Eu acho que se você tem alguém na Argentina falando, tem que diminuir o tamanho do Estado, ele quer só 8 ministérios, por exemplo. Aqui a gente tem quase 30 ministérios. 38. Desculpe, exatamente. Então você não tem... eu acho que é um exemplo para o Brasil de como é saudável você diminuir a quantidade do Estado e você não gastar, porque senão a gente vai chegar que nem a Argentina em algum momento ter uma inflação de 140%. Eu acho que é um recado bem claro do que tem que ser feito aqui no Brasil também. Você não pode ser isso para falar, não vou mais ligar para a meta fiscal daqui para frente.